Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Isa. Segundou, pessoal. Prazer estar fazendo mais um episódio do Ideias de Segunda para vocês. E hoje com um convidado muito especial. Seja bem-vindo, Dudu. Te apresenta. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se é tão especial assim, mas vamos lá. A luz, viu? Até a luz ficou nervosa aqui. Mas é isso aí. Muito prazer, gente. Sou o Carlos Eduardo, mas ninguém me conhece assim. Nunca foi Cadu. Então, Dudu. Dudu e sempre vai ser. O Rezende até me conhece como Kaká, né? Na época do colégio, mas Kaká também já ficou por água. Então, vamos lá. Muito prazer e vai ser uma honra participar aqui com vocês. Vamos entender melhor essa dinâmica aí. Show, seja muito bem-vindo então. O Kaká aí, no caso, né? Tem que aproveitar quando os apelidos de homens são bons, né? Dá para continuar usando o resto da vida. É um dos fundadores aí de uma agência da Case, né? Somos Case, de agência de marketing digital. Então fica aí a indicação para vocês. E hoje, no nosso episódio 52 da nossa sexta temporada, que está trazendo aí temas da brasilidade, a gente vai falar sobre Brasil Core. Então hoje vamos falar mais do lance do lifestyle brasileiro, o que isso pode, né, trazer de ideias de segunda categoria sobre, né, tentando não, claro, estereotipar muito. A nossa ideia aqui é justamente ser criativo, ser positivista, otimista, enfim, tudo que é isso aí, pelo lado bom. Beleza? Então, outros recadinhos aqui antes, lembrando que a gente está nas redes sociais ali, trazendo os nossos cortes, vamos começar a trazer uns conteúdos diferentes ali por lá também. Estamos em vídeo no YouTube e em todas as plataformas de áudio ali, também em vídeo no Spotify, e vai interagindo aí conosco. Vamos começar então contextualizando o tema, pode estudar a largada. Então, acho que, pegando a minha colinha aqui, um dos temas que me veio assim primeiro, né, em relação a esse Brasil Core, o que seria o Brasil Core, né? Esse lance do This represents Brasil more than samba e caipirinha, enfim, né? Aquele lance, que isso representa o Brasil mais do que o samba, né? Que seria o estereótipo. Eu pensei muito no lance quando tem vários outros países torcem para o Brasil também. Não sei se vocês sabem desse fenômeno que tem assim. Eu até pesquisei quais são esses países. Eu tinha muito na cabeça da Índia, assim, mas justamente fazendo uma pesquisa veio de Bangladesh, Bolívia, Haiti, que teve aquele lance desde a ONU do Brasil, né? E de um jogo comemorativo lá também. África do Sul, Paquistão, então diversos outros países que não têm uma tradição de Copa do Mundo, que acabam tendo que participar mesmo assim desse evento, todo mundo se vira os olhos para isso mesmo assim, e acabam escolhendo o Brasil como, não sei se também para ser mais apelativo ali, para pegar o que mais ganha, pelo menos antes, mas também deve ter do lance do Brasil Core antes de estar nesse hype tudo de que eu vou torcer para a seleção brasileira, porque tá o Ronaldinho, porque tá. Só que não só pelo ser o Ronaldinho, mas o que o Ronaldinho representava ou fazia dentro de campo ali, né? Bah, eu acho que o brasileiro tem muito carisma, né? E é esse carisma que vem junto com o Ronaldinho e com esses ícones do futebol que faz até quem não é brasileiro ficar cativado. Nessa linha, eu pensei nos botecos. Boteco é um negócio que chega a ser poético no Brasil. Eu enxergo hoje uma diferença muito grande entre um boteco e um bar convencional. Se a gente for no bar convencional, a gente vai ter um atendimento que é impessoalizado e que é muito eficiente, vai atender as nossas demandas, que é muito diferente no boteco. Quando tu vai num boteco, tu é atendido muitas vezes pelo dono do bar, tu tem uma coisa mais simples e um contato mais íntimo. E eu acho que essa simplicidade do local, ela nos traz verdade e faz a gente se sentir em casa do nosso jeitinho brasileiro. Então, eu vejo que o brasileiro tem o poder de colocar a simplicidade nos estabelecimentos e fazer disso uma casa para ele. Antes de trazer um terceiro tema, acho que para a gente se aprofundar um pouco nesses dois, que querendo ou não, o que eu trouxe, assim, que eu pensei para trazer aqui, meio que surfa as duas ondas, assim, tipo, tem pontos específicos em cada um dos lados, né? Eu acho que, primeiro, na questão da Copa do Mundo, vai muito disso, assim, eu acho que é a alegria do brasileiro, é o carisma, eu acho que
são países, se a gente olhar ali, que daqui a pouco já passaram por guerra, coisas nesse sentido, que utilizam no Brasil como, cara, é essa alegria que a gente quer, tipo, é o futebol alegre, são pessoas alegres, é o Brasil core mesmo sendo representado através de 11 jogadores de futebol ali, né? Então eu acho que é muito isso. E dentro desse tema futebol, me vem muito, por exemplo, até tinha anotado aqui, né? Quando a gente tá no meio de uma Copa do Mundo, até mesmo em amistoso, tem aquela clássica da Globo que o Galvão, ou hoje que não é mais o Galvão, passa pra cena lá em Salvador, no Olodum acontecendo. Aquilo ali é Brasil, né? Aquela cena representa o Brasil. Então, eu acho que é muito isso, assim, esse tema, né? Lembra quando, eu não sei se tem ainda, mas era o tipo Brasil Day nos Estados Unidos, que era um evento, sabe, que era tipo um evento que ia tocar uns artistas brasileiros lá, e aí acabava reunindo tudo que é brasileiro que mora nos Estados Unidos. E aí eu não me recordo se ainda, pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Vocês sabem desse evento, não sabem? Que é o Brasil Day, assim. Acho que é legal a gente trazer também o fato de ter o brasileiro em tudo que é lugar, assim, né? E da gente, o quanto que a gente procura esses brasileiros quando a gente vai para outro lugar, a gente, tipo, caraca, é o bonde dos brasileiros, sabe? E será que, tipo, esses outros países, outras culturas também fazem essa procura, assim, dos seus semelhantes? Sei lá, é um intercâmbio no Canadá e aí foi a galera do Japão que tá lá. Será que, tipo, a galera japonesa vai chegar e, caraca, né? Aqui é o bonde do Japão, é a mesa que só a galera do Japão, ou eles não estão nem aí? Porque vai ter a mesinha lá dos brasileiros, sabe? Cara, e eu enxergo isso porque o pessoal brasileiro é muito afetuoso. E a gente preza por estar com pessoas que também são assim. Pra mim, eu tenho o costume de abraçar as pessoas e de demonstrar muito afeto. E eu encontrar fora do país pessoas que me trazem esse conforto de casa, eu acho que é tudo que a gente precisa. Não, exatamente. Acho que estava comentando com vocês antes da gente entrar no ar que eu morei nos Estados Unidos, numa cidade minúscula, bem americana mesmo. A gente tá falando aqui do Brasil Core e lá era American Core, eu acho, porque é bem country road mesmo. E, cara, eu não sei se eu ficaria lá se não tivesse os brasileiros. Assim, a gente brinca entre nós, assim, que se a nossa família fosse lá nos buscar, ou fosse lá visitar a gente, eles nos levariam embora, eles não deixariam a gente ficar lá. A gente brinca isso entre nós, assim. Enfim, acho que se não fosse aquela família que a gente criou ali, que graças a Deus a gente se dá bem até hoje, se encontra sempre, um de cada canto do país, e a gente se encontra até então, e, cara, é muito isso, assim, esses laços que a gente cria justamente em função do Brasil Core, em função daquilo que o Brasil representa, as pessoas que estão aqui representam, né? E principalmente quando tu sai de casa e tu não tem o boteco na esquina, tu não tem todas essas coisas que te conectam no nosso dia a dia, acho que o que salva são as pessoas, né? E todo lugar que a gente vai tem brasileiro. Então, enfim, acho que é muito isso assim também. E aí é interessante do fato do ser brasileiro já é um motivo para se conectar, sabe? Porque só os brasileiros entendem o que é ser brasileiro e todo esse Brasil core e o quanto isso está tentando ser até virar um produto, assim, né? Porque até o motivo da gente estar fazendo essa temporada sobre brasilidades também é um fato de estar no hype, todo mundo, Brasil estar em alta, né? Farm da vida, coisas desse tipo. E justamente a fast fashions como Zara, a própria Mango, tipo, você botar num Pinterest da vida, vai ver que tem as roupas com o logo do Brasil, né? A bandeira, assim, de um jeito mais bonitinho. Isso tentando ser exportado, no caso, né, comercializado, esse Brasil Core. De modo que os outros comecem a tentar entender e talvez até eu vejo como um lado positivo, porque todo aquele estereótipo que foi criado no século passado, que era o lance da Carmen Miranda, samba, e o Brasil ser meio que só isso, assim, mato, né? E que muitas vezes a gente vê atos xenofóbicos que ainda se ligam a isso, se a gente fosse pegar para um senso comum e entender, né, isso, de que talvez esse seja um momento que esse estereótipo como se ele estivesse evoluindo, digamos, ou melhorando, ou deixando de existir,
e justamente dando lugar a esse Brasil core, que não, mas tipo, o troço aqui, sabe, os gringos vêm para cá, o carnaval, mas não necessariamente pelo carnaval, de querer estar vivendo essa brasilidade, assim. E um exemplo que eu vejo muito representado nisso é de uma entrevista do Post Malone, que é um cantor americano, em algum podcast gringo, eu vi o corte assim, que ele fala sobre estar no Brasil e tomar cerveja aqui, e que a cerveja aqui era muito, muito gelada, extremamente gelada. E ele achou muito bom e ficou impressionado por como aqui no Brasil a gente toma cerveja, tipo, congelada por fora, assim. E acho que seria um exemplo palpável, assim, e que foge, que representa, tipo, esse estilo brasileiro e fugindo do estereótipo que sempre foi, né? Voltando um pouquinho, assim, que eu tava me lembrando também, como essa relação que a gente tem com as pessoas, que a gente cria com amigos, que nem eu vivi lá nos Estados Unidos, isso é muito diferente só que tu tava trazendo, né? Será que o Japão monta o bonde do Japão, coisa nesse sentido, né? Tava lembrando como eu acho que pode existir, claro, mas eu não sei se é tão comum, porque, por exemplo, a gente querendo ou não manteve contato com muitas pessoas também, não só brasileiros de lá, né? Estamos na época aí das redes sociais, então acaba que a gente tem ali uma galera ainda no nosso perfil, enfim. Inclusive um deles, um dos amigos brasileiros morava com um cubano, por exemplo, então a gente ficou bem amigo dele. E impressiona eles o fato da gente, por exemplo, se encontrar aqui, né? Tipo, vocês ainda mantêm contato, olha que legal. Então, tipo, muitas vezes para eles não é isso tão comum, sabe? Eu vou morar numa faculdade e vou lá dentro dos Estados Unidos, por exemplo, não vou ver todo mundo depois. Eu não sei como é que funciona isso para eles, mas acho que isso é valorizado. E voltando nesse novo tema aí, que a gente tá indo, comentei com vocês que eu sigo essa pessoa ali que é o Nick no Brasil, o arroba dele no Instagram, e eu sigo ele já faz mais de ano. E eu acho que muito dessa estereótipo que a gente tem acaba que as redes sociais, que tem tanto lado negativo hoje em dia também, ajudam a passar isso, né? Querendo ou não, hoje a gente tem muita gente. Ele grava vídeo com mais um gringo que mora aqui no Brasil, por exemplo, e eu acho que as redes sociais elas realmente vão influenciar bastante positivamente isso para realmente mostrar que o Brasil não é só mato e Amazônia e carnaval, né? Tipo, acho que isso também tem. E ligado com o que vocês falaram, eu acho que as marcas querem vender toda essa identidade do Brasil. E essa identidade, embora as marcas queiram levar ela como um luxo, no Brasil ela não é comercializada dessa forma. É algo simples. Enquanto fora do Brasil, para te ter um verão legal, tu teria o verão europeu, por exemplo, que mais tá na moda, aqui tu consegue achar coisas bonitas, tu consegue romantizar coisas muito mais simples. E isso vem presente na literatura, na música, em tudo que a gente consome. Tem uma música do Zeca Pagodinho que é A Vida da Gente. Nessa música, ele descreve um pouco da rotina. Ele diz que ele acorda cedo, pega o trem, e que ele pega o pão na chapa e vai trabalhar. E ele gosta do final de semana, porque é onde ele esquece a rotina, pega um sol na laje com a esposa, e para ele é aí que tá a magia. E eu acho que a gente tem esse poder de construir, de fazer o simples virar extraordinário e de deixar essas pequenas coisas muito valiosas e muito bonitas. Tem uma estética de Brasil, assim, que tu acha no Pinterest, que busca justamente valorizar essas coisas e transformar em arte. Tem gente fazendo quadros e tatuagens daquela cadeira de plástico tradicional do bar, do vira-lata caramelo. Então, o simples está virando uma estética. E enquanto fora do Brasil isso é caro, aqui dentro é uma coisa muito mais acessível e é de todo mundo. Eu acho que por isso é bonito, porque é de todos. Que eu acho que a gente também está num momento de valorizar mais, né, as experiências, e acho que a gente tem, o Brasil ele é repleto de experiências no nosso dia a dia, a gente valoriza muito isso, e é bem o que tu falou, assim, as coisas simples a gente consegue tornar aqui o churrasco com os amigos ser algo fantástico, né, a esquina, o boteco da esquina, a gente torna e vai até a saideira, então assim, é tudo
também a gente tem esse costume de tudo ir até o fim, de tudo ter, né, de tudo ser uma festa. Acho que até vocês trouxeram isso no último podcast. Então, acho que tem muito a ver com isso também, da gente valorizar também muito essas coisas simples, que talvez lá fora não tenha muito esse costume, assim. Por exemplo, acabei trazendo a questão das redes sociais ali, né? Essa valorização que o mundo também está vendo, muito através do poder do Instagram e etc., de conteúdo, o quanto é o Brasil, que é o que a gente está trazendo. Por exemplo, esses tempos eu sempre estou muito ligado no futebol também, que eu gosto muito de assistir. E tem uma página que é gigantesca no mundo do futebol, que postou, por exemplo, esses tempos, o Adriano Imperador, que o Adriano, no caso, postou no próprio perfil dele. A gente sabe como que ele vive a vida, né? E, cara, um carrossel sem camiseta, dando risada nos 5 cards. Uma é tomando uma cerveja numa esquina da favela, outra é em cima de uma moto subindo o morro. É aquilo ali que ele vive, entendeu? E eu acho que os comentários eram muito do tipo assim, cara, deixa ele ser quem ele é, deixa ele viver aquilo que ele valoriza, sabe? E eu acho que a gente tem muito isso também aqui dentro, sabe? Acho que a gente tá num momento da gente entender que, cara, se eu quero fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Se eu valorizo isso, é isso que eu vou valorizar. Não é... acho que o brasileiro, ele tá muito voltado agora para isso, assim, tipo, não interessa o que o gringo pensa, não interessa o que é certo ou errado. Eu vou sentar no boteco, eu vou tomar minha cerveja até o fim, eu vou, sabe? Acho que a gente tá também num momento do Brasil, assim, de valorizar essas coisas, assim, também, sabe? Experiência, de ser quem a gente é, enfim, acho que tem muita coisa que vem representando isso também nas redes sociais. E é interessante, gostei muito desse exemplo do Adriano, né? E pensando assim numa retrospectiva, a gente sempre foi um país muito culturalmente influenciado pelos norte-americanos, ocidente, capitalismo, tudo. Então, meio que sempre querendo ser eles, e não isso fazia com que a gente não valorizasse o que é ser a gente, talvez, ou não valorizasse tanto, né? E o exemplo do Adriano, ele é muito palpável para isso, porque o que aconteceu quando o Adriano resolveu voltar então lá para a favela e viver a realidade dele, o que ele gostaria, né? As origens dele. Todo mundo, talvez no Brasil, muito mais criticando ou não entendendo, não conseguindo compreender o porquê que ele estava fazendo aquilo. E agora você vê uma página que é gringa de futebol, que tem o Brasil como referência, postou isso do que como o Adriano vive hoje, feliz, e com certeza, né, agora estou fazendo um achismo aqui, mas o pessoal vendo de fora, achando muito mais incrível do que o pessoal vendo de dentro aqui do Brasil, sabe? Por que os gringos estão vendo o que o Adriano fez de uma maneira muito mais positiva do que a gente aqui dentro? E talvez justamente seja esse movimento de que se os gringos estão começando a achar legal a mesa de bar aqui, o boteco, o cachorro caramelo, a caipirinha, a própria cachaça, eu vejo muito assim, tomei muita cachaça quando era mais jovem, assim, na época de festa, tudo talvez foi muito mais vodka, sendo que talvez era o mesmo preço que a cachaça, mas a cachaça talvez tinha muito mais preconceito porque ia ser pior que a vodka, sendo que é um troço muito mais brasileiro, talvez, com certeza seria muito melhor do que as vodka baratas que a gente acabou tomando, sabe? E, e hoje podia estar tomando ainda uma cachaça, um troço pelo lance de degustar, porque brasileiro é bom, é um produto bom. E aí existe a síndrome do vira-lata, né? Mas que talvez esteja justamente se transformando, não pelos motivos certos, porque os gringos estão gostando, estão vindo aqui criando conteúdo, mostrando como é o Brasil, tudo, tem vários fazendo assim, e estão estourando por isso, mas talvez a gente esteja valorizando mais, porque agora todo mundo está valorizando, está na moda, então o brasileiro também adora estar em tudo que é lugar, está na moda, se a gente está na moda, então a gente vai aproveitar, a gente está na moda. Não, eu acho que é muito isso, assim, acho que a gente está no momento de valorizar mesmo, assim, mais as nossas origens, produtos daqui. Eu sou um cara, por exemplo, que eu comentei com vocês, por exemplo, né, a questão de vinho, que é um tema que tá muito... Não sei se é porque eu tô envolvido mais agora, né, mas valorizar mais o vinho nacional, entender que, cara, não é porque a gente tem aqui do lado o Chile e a Argentina que o vinho é melhor ou pior. Não, o vinho nacional é maravilhoso também, né? A gente tem marcas aí,
nosso cliente ali, a Fopa, tem o Suspeito também fazendo um grande trabalho aqui em Porto Alegre. Então, assim, cara, valorizar mais os produtos daqui, né? Acho que é muito isso, assim, acho que a gente está nesse momento de trazer, tem grandes marcas aí surgindo, não surgindo agora, mas enfim, tipo, uma Reserva da Vida que já está muito conhecida dentro do país inteiro e que a galera tá deixando de comprar o que antes era, vou vestir Tommy, vou vestir Polo, Ralph Lauren, vou vestir Lacoste, que querendo ou não, ainda são grandes marcas a nível mundial, claro, mas a gente tá valorizando mais, tipo, vou vestir uma Foxton, vou vestir uma Oficina Reserva, uma própria Reserva, sabe? Então acho que até meio do mundo dos negócios a gente tá conseguindo também entender o quanto a gente pode ser realmente diferente, o quanto a gente pode ser valorizado. E eu acho que isso é muito importante, assim. Acho que a gente tá no momento da gente mesmo se valorizar e entender esse movimento dos gringos, que eu acho que tudo na vida, assim, é um complemento. Acho que é eles mostrando mais e a gente valorizando mais, a gente estar disposto a valorizar mais isso tudo. E só assim que a gente vai chegar naquilo que a gente pensa. Eu acho que isso que vocês falaram entra em complemento com cada vez mais os vídeos curtos estão se popularizando. E a gente está mostrando muito dessas coisas que são brasileiras e o mundo está conhecendo. E o mundo agora começou a dançar mais as nossas músicas e começou a degustar mais comida brasileira, até os ovos de Páscoa que a gente falou no episódio passado. Então, tá se criando uma cultura de ver que a nossa grama também é verde, não só do vizinho. E eu tinha esse problema quando eu era criança, porque, claro, não era uma criança, não entendia muito bem as coisas. Mas eu lembro que eu via meus pais bebendo vinho e eu ficava, bah, que coisa ruim, nem pra ser tipo um vinho super elaborado, é um vinho de um produtor aí de Nova Prata. E hoje, que eu comecei a ler mais sobre vinho e entendo melhor, eu provo os vinhos não pensando que é um vinho de Nova Prata, mas eu penso, bah, esse é um vinho local e tem uma magia por trás, eu conheço o produtor, tem tudo a ver. Então, eu acho que conforme a gente vai crescendo e conforme tem essa mudança cultural, a gente começa a perceber nuances nesse processo de criação que antes a gente não percebia. E são essas nuances, são essas histórias que vão tornar a nossa experiência rica. Hoje em dia, quando a gente não compra algo apenas porque é bonito, a gente compra algo porque a gente quer aquele estilo de vida, a gente compra aquele mundo antes de comprar o elemento. E aí um produto que seria o representante máximo disso, que seria o lance do chinelo, né? Que é a Havaianas, que vende lá fora, todo mundo faz viagem, quer para fora do país, quer ver quanto que tá custando uma Havaianas lá, né? O chinelo, enfim. E uma outra coisa que eu separei aqui, só fugindo um pouquinho, mas que a Isa já tinha trazido do lance da mesa de bar, um elemento que eu acho que tem vários, né? Mas um dos principais aqui que eu queria trazer era do lance do copo do bar, né? O copinho que ele serve tanto para fazer a caipirinha, tomar a pinga ali, a cachaça, mas o café ali. E acho que o café é um ritual mundial, ele é muito interessante você pensar que um mundo inteiro com várias diferenças, talvez um dos atos que mais todo mundo faça igual é tomar um café, assim, acordar, tomar um café, assim. Mas o outro que eu queria trazer é sobre aquele jogo de pires também clássico, marrom de vó, assim, de casa de vó, sabe? Que é um que também é muito clássico e tá em todas as pesquisas que eu fui fazer ali. E acho que um outro exemplo em relação às próprias novelas, e é interessante hoje talvez as novelas não estarem tão em alta, justamente quando o estilo brasileiro está em alta, e elas que sempre representaram também reproduzindo estereótipos, mas esse estilo de vida brasileiro, e que é o nosso soft power, pensando do lado mais de nação, tudo, porque esses outros países que acabam às vezes torcendo para o Brasil, pode ser porque estava lá vendo o Caminho das Índias, estava vendo a Avenida Brasil, que foi o troço que explodiu por tudo que é país, em próprio Portugal, né, e países da África, o lance da Helena, do Manuel Carlos, mas acho maior que tem em relação disso, dei uns exemplos aqui totalmente contrários, né, mas do lance do Tropa de Elite, mas as gírias do Tropa de Elite. Acho que é um fenômeno muito
muito interessante, porque foi um filme que fez muito sucesso, ele já é muito antigo e é como se ele fosse muito presente, assim, pelo dialeto daquele filme, que muitas vezes você vê as entrevistas, eles contando muito de natural, assim, né, de improviso, e que criaram dialetos clássicos e que fazem parte, assim, do nosso dia a dia, né, quem quer rir tem que fazer rir, essa pica do aspira, coisas assim que são dialetos brasileiros, ou pelo menos que representam o dia a dia brasileiro, assim. E é muito carioca também, né? É o carioquês, às vezes, né? E o carioca também, eu acho que indo pro lado da representatividade, o carioca, querendo ou não, acho que a gente, dentro do país que é tão enorme territorialmente e em formato de cultura também, tantas culturas diferentes dentro do mesmo território, eu acho que o carioquês também ele se destaca muito no sentido de representar o Brasil, né? Ah, enfim, o próprio Instagram que eu comentei antes ali do gringo que mora aqui, ele mora lá na beira da praia de Ipanema, e ele traz vários dos exemplos que o Felipe comentou agora, o Rio nos entrega, né? Os trocentos bares de esquina que tem, os vira-lata caminhando, a beira da praia, realmente, do jeito que ela é, que não tem lugar, talvez, no mundo que seja igual a beira da praia de Copacabana, ali, todo aquele litoral do Rio. Um dos pontos que eu tinha pensado, assim, é como esse nosso estilo de vida que hoje também está muito presente dentro do mundo inteiro, mas no Brasil também, que é o home office, etc. Tu vai dar aquela caminhada com o cachorro na hora do almoço e tu vai no bar da esquina ali, tem dois velhos que já estão há 3 horas ali, com aquela camisa social de manga curta, o short jeans azulzinho e o Raider, ou a Havaianas com prego, o cinto, e tomando Brahma gelada há 3 horas ali. E é sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos, né? Então, assim, acho que tem muita coisa. E o Rio de Janeiro, ele representa muito isso, né? Acho que ele tem tanto os bares mais hypados, quanto esses bares que o cara começa ali tomando o café que o Felipe trouxe no, no copinho de boteco, e aí dá uma horinha depois ele tá já na Brahma no mesmo copinho, né? E eu acho que, enfim, o Rio de Janeiro ele acaba trazendo muito esses pontos assim, e o dialeto é engraçado demais, né? Não tem como. Tu morando no Rio de Janeiro, eu já visitei ele bastante, eu gosto muito daquela terra e, meu Deus do céu, a gente dá muita risada, né? Eu acho que eles são únicos, mas é engraçado que, enfim, até fugindo um pouco daquilo, é bom porque todas as regiões do país são assim, né? Então vai para Minas Gerais, tu dá risada com o sotaque deles, eles vêm para cá, eles dão risada com o nosso sotaque, que é completamente diferente. Enfim, também fui indo para um lado meio diferente, assim, mas só mostra o quanto a gente é rico em cultura e, e o quanto a gente deve e realmente instigar essa valorização que vem acontecendo. O Oscar agora já trouxe muito mais isso também. E, enfim, acho que tem muito, muito ponto positivo que a gente está vendo nisso. Sobre isso que tu falou do sotaque, eu gosto particularmente de ver muitos filmes dublados pra ter uma conexão maior com o Brasil. Olha. Por exemplo, Tá Dando Onda. Cara, pra mim, esse é um filme que não tem como tu ver ele original. Tu tem que ver ele dublado, porque é muito engraçado. E eles colocam umas gírias que às vezes forçam a barra. Mas eu acho poética essa forçação de barra. E acho poético também o que tu falou, de o bêbado sempre tá lá no bar e ele não precisa. O bodegueiro, ele tá sempre no bar e ele não precisa marcar com os amigos dele, porque ele sabe que eles também vão estar lá. É uma rotina. E vamos para as ideias de segunda? Bora lá, então. Vou dar o start falando de algo que eu pensei. No momento, eu vejo que uma tendência é estar offline. Muito ligado agora à febre do Bob Goods, de todo mundo comprar o seu livrinho e pintar em casa. As pessoas estão achando formas de ficar fora do celular. E uma delas que eu pensei, ligado à lifestyle, é a criação de uma rede social offline. Uma rede social que tu tem ela no celular, mas que tu vai usar ela para encontrar as pessoas por fora. Como iria funcionar? Ali tu iria ter os teus amigos, tu iria seguir a pessoa normal, ter a tua rede de contatos,
mas os teus amigos iriam divulgar os eventos que eles vão participar. Colocar, vou atender a esse evento na quinta. E tu vai fazendo, tipo, um check-in. E lá, tu vê as programações que vai ter. Tu vê que vai ter cafés com os teus amigos. Tu vê que vai ter uma yoga na Redenção. E aí, esse aplicativo, ele vira um pretexto para as pessoas se encontrar e criarem conexões reais, ao invés de... às vezes tu marcar uma call e não ter toda essa magia que teria de tu encontrando a pessoa e tendo algo mais genuíno. Interessante, né? Que aí usar da tecnologia para criar motivos de se encontrar e ficar offline, que acho que é uma tendência que tá vindo e que acaba tendo que ser repercutida também online para poder vingar, né, viralizar. Uma ideia de segunda que eu pensei que até meio polêmica, cancelável, enfim, né, mas que eu sempre quis trazer à tona, assim. A gente comentou muito disso, né? Do hype está sendo valorizado, e acho que assim como, sei lá, o, o Dudu comentou ali da reserva, me veio o exemplo de que a reserva começou a ter as camisetas também falsificadas, e que isso seria eu vi o Rony comentando que isso seria uma afirmação que estourou, porque começaram a falsificar. A gente até nem comentou de camelô tudo que seria interessante um campo, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim como o falsificar também seria uma confirmação, o gourmetizar talvez também seria uma afirmação de que, opa, isso aqui estourou. E aí, pensando o quanto o próprio barzinho começou a ser gourmetizado, né? Até tem um em São Paulo, que é um bar gourmet, e que tem muitas críticas nisso, por isso que eu comentei, porque pô, é um troço que é para, ao invés da galera ir no barzinho ajudar o barzinho, vai lá alguém e faz o troço hiperfaturado para te vender o troço que tá muito mais barato ali e querendo te vender a mesma coisa. O ponto que eu queria tem várias coisas então brasileiras sendo gourmetizadas, e uma que eu sempre pensei e que eu tinha muito acesso no Rio e hoje aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu não consigo achar muito, que é o pastel com caldo de cana, que é algo muito de feira, tem a magia, e a própria feira também é outro que a gente trazendo aqui à tona disso do Brasil, Cora, a feira, né, que é muito clássica, é uma energia muito legal e muito importante economicamente, tudo mais, e, e de gourmetizar isso. Talvez não seria legal, não seria interessante, mas que fosse então pontos, existem os pontos pockets do The Coffee, do não sei o quê, como se tivessem pontos, então não precisa gourmetizar, mas pontos pockets de pastel e caldo de cana por aí, porque não, pelo menos aqui em Porto Alegre não tem esses tempos. Eu fui numa feira até, aqui foi uma da Redenção, e não tinha pastel com caldo de cana, sabe? E aí eu fiquei indignado com isso, assim. Então, pelo menos ter na feira tudo, mas ter esses pontos como se tivesse os pontos pockets, tanto disso, mas de outras coisas mais abrasileiradas, assim, deixar mais capilar isso, mais por aí. Ou daqui a pouco até ser as lojas para fora, então, que tem a do açaí, acho que é um exemplo, uma Oakberry da vida, tudo que fez isso dessa migração para fora, assim, e como se tivesse uma lojinha ou essas coisas, pockets assim, a lá Brasil, tanto para vender para os brasileiros lá fora, mas também para vender, né, para gringo é mais caro, tudo esse estilo. Acho que a gente vai fazer um episódio depois sobre culinária, vai ser necessário, tem bastante campo para falar disso, um pouco nesse conceito, sim. Pegando essa ideia da feirinha ali não da feira, né, mas daqui a pouco que nem tem o Oakberry, ter os seus vários, a gente criar uma marca que tenha o pastel com caldo de cana, pegando essa ideia, daqui a pouco ter acho que nem a gente tem aqui no Sul, que a gente vai no shopping, em qualquer shopping que tu vai, a grande maioria tem o Grêmio Mania e o Inter Mania, né, que é a lojinha ali do Grêmio e do Inter, né. Se a gente tivesse, não a Brasil Mania, porque eu acho que isso até poderia ser algo daqui a pouco negativo, não sei, teria que pensar aí a ideia como um todo, mas que a gente conseguisse materializar a cultura do Brasil, tanto na gastronomia, quanto em produtos e etc., lá fora. Então, a gente conseguisse fazer lojas pelo mundo onde
tu fosse lá dentro, seguiria um padrão onde tu iria encontrar o pastel com caldo de cana, tu iria encontrar o açaí, tu iria encontrar a camiseta do Brasil oficial, tu iria encontrar o chinelo Havaianas, tu iria encontrar o copinho. Então, meio que centralizar. Acho que a gente enxerga, né, muito, tem o mercado brasileiro lá fora, tem cidades já que nem a gente falou, tem muito brasileiro morando lá, Irlanda, Orlando, com certeza tem muito brasileiro por aí que já cria coisas assim, mas daqui a pouco a gente materializar isso em um local só, único, que vai ter gastronomia, que vai ter produto, que vai ter, daqui a pouco é uma ideia assim que possa vir a acontecer. A gente tem no Brasil, né, algumas lojas, inclusive aqui perto na Vasco da Gama, em Porto Alegre, tem uma loja da Inglaterra. E tem os produtos, tipo, desde lápis até comidas. E são coisas que na Inglaterra tu encontraria fácil, mas que por estar no Brasil tu pode comprar esse estilo de vida. Então, achei incrível tu estar fora do Brasil, mas ter um contato com o Brasil e quem não é brasileiro também poder se apropriar dessa cultura, que é uma cultura linda. Pegando o gancho e trazendo uma ideia de segunda, eu estava refletindo sobre os movimentos históricos que vão e que vêm. Se a gente pensar na época dos nossos pais, aí, década de 60, fumar era comum e beber bastante também. Como resposta a isso, a gente teve a geração saúde, que é a nossa geração que se preocupa muito com alimentação, com lifestyle que seja fitness, minimamente. Normalmente tu faz alguma coisa, ou tu faz futebol, ou tu vai pro beach tênis, que agora tem alta, ou academia, mas todo mundo tenta se cuidar de alguma forma, né? Cuidar da sua saúde. E eu acho que essa resposta também vai vir para o campo de influencers. Influencers que muitas vezes mostram rotinas idealizadas e que daqui a pouco isso vai se tornar um padrão, vai se tornar o comum e a gente, como resposta a isso, vai querer ver histórias reais na mídia. Assim como a câmera analógica voltou para a gente poder captar as imagens de uma forma diferente, eu acho que futuramente as marcas vão querer pegar pessoas comuns e captar a história delas. Por exemplo, tu fazer a propaganda de um café e ao invés de tu colocar, sei lá, uma pessoa famosa, um ator de novela ali para fazer essa propaganda, como é o comum, tu coloca uma pessoa simples. E aí talvez tu expondo a beleza desse café na rotina da pessoa, de ela acorda cedo e aí ela faz o café, coloca no copinho dela, vai pro trabalho e esse café, ele chega também de tarde quando ela tá indo fazer a academia e daí esse mesmo café, quando ela volta para casa, ela passa um pouco de novo e daí vai estudar um café que acompanhe a rotina e não que seja só para a pessoa dizer, eu bebo este café, algo que traga mais história. Porque eu acho que, como eu falei antes, quando a gente vende sempre uma história, não é só o produto. E esse movimento anti-influencer, anti-coisas que já são previstas, traria esse brilho. Seriam os nano influenciadores, cara. Micro influenciadores. E muito interessante, e até o próprio Ideias é muito disso, né? A gente sempre convidou, claro, vem às vezes um criador de conteúdo, alguém mais com alguns seguidores a mais, aí cara, dono de empresa, tudo, mas sempre procurando trazer pessoas reais e não, tipo, porque a maioria dos podcasts você vai ouvir, o cara é o Raisins Brudos, tal, e não sei o que, e aí o cara tá em todos os podcasts, tá sempre eles, e não, parece que vai fechando a panelinha e justamente trazer pessoas do dia a dia, tudo para justamente trazer ideias que a gente não viu ainda, né? E complementando aqui com uma outra ideia de segunda, que vai complementar na que o Dudu trouxe, eu já tinha meio que falado ali um pouco do pastel e acabou juntando tudo, que seria o Made in Brasil se tornar um estilo Made in China, só que positivo, né? Hoje o Made in China já é positivo, né? Porque os caras estão fazendo tudo e muito melhor,
mas o como que a gente conseguiria, e isso pensando também em soft power, mas até trazendo o lance de estratégia econômica do Brasil, de governo, tudo, de fazer com que esse hype do Brasil lá fora, então, da lojinha, os produtos brasileiros, não necessariamente o estereotipado do copinho, mas uma garrafa térmica que produziu aqui, tá o made in Brasil ali, e isso se tornar um fato do cara que tá lá fora comprar e trazer dinheiro então para cá. Então, utilizar esse made in Brasil, que é descolado, é cool, para impulsionar a indústria do Brasil nacional, que hoje é uma dos grandes carências, digamos assim, e que é o que hoje os países, trazendo um lado mais internacionalista aqui, o lance das taxas do Trump, tudo o que está acontecendo no mundo. Os países estão se protegendo porque eles precisam valorizar a sua indústria nacional hoje, porque o troço está ficando muito competitivo, ou eles, né, focam na indústria própria para poder ficar competitivo e ativar a sua própria economia, ou eles vão começar a ter mais dificuldades. Então, e o do Brasil sempre foi esse um dos grandes problemas, assim, da gente não conseguiu desenvolver muito a nossa indústria. A gente exporta matéria-prima para que aí tudo é produzido lá fora e a gente tem que importar depois a nossa matéria-prima produzida, sabe? Então, utilizar talvez desse Made in Brasil para conseguir a gente ir produzindo mais coisa aqui, porque vai criar essa demanda da galera comprando lá fora e trazendo dinheiro para cá, porque tá ali o Made in Brasil e as pessoas vão comprar por causa disso. Indo para um lado, assim, complementando o que o Felipe está trazendo, acho que, com certeza, se a gente conseguisse valorizar, então, algum produto internamente, que nem daqui a pouco, um produto que movimente a economia dentro de uma sazonalidade, como o Natal, como a Páscoa, como um Carnaval, como o Dia dos Pais, enfim, essas tantas datas comemorativas que existem, a gente vê que tem um movimento nos Estados Unidos que acontece há muito tempo, enfim, que as famílias respeitam muito, que é a questão do Natal ter aquele produto que é o pijama, enfim, que todo mundo entre as famílias, enfim, amigos, tem esse costume de presentear realmente com pijamas para renovar e sempre todo ano utilizar um pijama diferente, comemorar realmente aquela data dentro do Natal ali com aquela vestimenta, né? Se a gente tivesse aqui no Brasil algum produto em específico para alguma data, enfim, teria que pensar daqui a pouco o próprio Natal, a gente transformar a Havaianas, que acaba sendo também um presente de amigo secreto que a gente tem aqui, né, que é diferente já também. Daqui a pouco o nosso Natal vai ser que esse produto em específico, né, sempre presentear. Enfim, pensar também daqui a pouco em outras datas comemorativas que a gente possa adaptar isso e, claro que não é algo simples de ser feito, mas que aos poucos a gente consiga criar algo até a base aí de influenciadores, etc., que viralize e que a gente tenha algum produto made in Brasil que realmente represente aquilo que a gente é e que a gente torne aquilo um costume, assim, né? Porque eu acho que é legal esses costumes que países têm. Enfim, acho que é interessante se a gente tivesse também algo mais como padrão, assim. E isso faz muito sentido, porque no amigo secreto, o que as famílias normalmente fazem? No amigo. Opa, embaralhei. No Natal, o que as famílias normalmente fazem? Elas fazem amigo secreto. E tu precisa de um presente para esse amigo secreto. Se tu tivesse um pijama brasileiro ou algum elemento similar, seria muito mais fácil da gente escolher o que vai dar de presente. Agora, não sei se popularizou também no meio de vocês, mas no meu, o amigo secreto de calcinha tá ficando muito popular. Só pode dar calcinha e aí é uma forma de padronizar, né? Ninguém fica muito confuso e tu consegue uma personalização leve, né, de acordo com a pessoa. Falando um pouco da minha outra ideia de segunda, ela vem na parte da moda, pensando em lifestyle como forma de se vestir, seria as marcas darem liberdade pra gente criar. Por exemplo, tu recebe uma peça em branco, só que essa peça vem com aquarelas e com pincéis para te customizar. Então, eu comprei uma calça e eu quero ter uma experiência de pintar a minha calça à la Brasil. A gente está em clima de Copa, por exemplo, vou pintar minha calça com os elementos da Copa. Ou daqui a pouco
a marca faz uma campanha porque tá chegando o Dia dos Namorados e aí tu quer pintar uma roupa com o teu namorado e combinar. Eu acho que viria muito nesse sentido da gente poder trazer quem a gente é na nossa roupa com bastante autenticidade. E claro, isso sendo escalável para a marca, né? Não precisando tu personalizar cada roupa que tu vai produzir. É a pessoa mesmo que personaliza. Antes de dar a palavra pro Felipe, tem uma ideia de collab aí, né? Tá tendo aquela... Tá muito em alta agora aquelas pinturas, né? De tu realmente ter o desenho ali e pintar com lápis de cor, canetinha, enfim, não sei qual que é. o Bob Goods? Tá, perfeito. E daqui a pouco tu unir essas duas coisas, daqui a pouco não vai ser uma camiseta branca, porque daí tu não vai... A gente não sabe desenhar, né? Não sei, pelo menos eu. Então como é que a gente vai fazer alguma coisa legal ali? Mas daqui a pouco, pelo menos tu usar aí a inteligência artificial, tu pega e tu conecta a tua camiseta branca e tu fala o que tu quer de desenho nessa camiseta branca, o que tu imagina, e aí essa camiseta ela já vem mais ou menos desenhada ali para tu pintar em cima disso e aí tu conseguir fazer a camiseta que tu imagina. Talvez seja uma collab legal aí. E seguindo no ramo das camisetas, uma ideia de segunda que eu tive aqui, que é a minha preferida das de hoje, que eu trouxe, seria, juntando então naquilo do contexto dos outros países torcerem para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, da gente justamente dar mais um motivo para esses países torcerem e para outros países que não torcem ainda torcerem e para as pessoas comprarem a camiseta da seleção brasileira, tá? Então, o que aconteceu? Recentemente deu essa polêmica do boato de que iam fazer uma camiseta do Brasil vermelha, e eu acredito que hoje as seleções e os times, enfim, né? Acho que para tudo a gente precisa criar motivos novos para as pessoas comprarem algo que talvez elas não teriam motivo para comprar agora ou comprar de novo, né? Então talvez uma camiseta da seleção, do Grêmio, enfim, por que eu vou comprar se eu já tenho 3 do Grêmio, ou se ele tá jogando mal, se o Brasil tá jogando mal, por que eu vou comprar essa camiseta? Ah, porque tem um fator novo. E aí seria de criar collabs com outros países para essas camisetas de seleção. Então, ter a camiseta do Brasil, que é do Brasil e também da Bolívia, porque a Bolívia não foi para a Copa e é um dos países que a gente viu ali que torce para o Brasil na Copa. Então, ter essa collab, isso vai criar o quê? Uma edição rara. Poxa, hoje está na moda você usar a camiseta de time mais retrô, tudo misturar com uma vestimenta mais social. Então, fazer um collab da camiseta do Brasil com a da Índia, e isso ser uma maneira da gente também, de novo, o lance do soft power, da gente talvez aproveitar disso já como sendo um país emergente, né, e diante dos outros países que também são, de tomar uma liderança utilizando esse soft power do futebol, mas de usar, então, essas collabs que não existe ainda, seria uma grande novidade e talvez um grande motivo para as pessoas, tanto de lá como nós mesmos aqui, comprarmos a camiseta da seleção brasileira, talvez mais de uma, porque é uma edição especial e em collab com o Bangladesh. Caraca, olha que maluquice, e talvez, provavelmente eu teria alguma dessas, uma eu ia ter. E aí talvez seria uma grande fator novidade, assim. É uma baita ideia mesmo, e realmente ir fomentando essa valorização do país junto também da cultura dos outros, né? Eu acho que é muito interessante. Uma última ideia aqui que eu meio que... Não é nenhuma ideia como um todo, assim, mas é uma reflexão que eu também encontrei aí no perfil ali do Nick no Brasil e que me chamou a atenção e que eu queria compartilhar e entender se vocês acreditam que realmente não existe isso que ele trouxe, ou que, enfim, daqui a pouco a gente pode até começar a montar isso aí e também entender o porquê que não tem lá fora, trazer uma reflexão um pouco diferente, mas que é a questão das festas open bar, que o Brasil faz, a gente faz direto aqui, vai o carnaval é open bar, ou não sei o que é open bar, tudo é open bar, tudo não, né, mas quando vai num show, às vezes é open bar, é legal, a gente gosta, e ele trouxe o ponto de que, assim, lá fora não tem, e ao mesmo tempo, se tivesse, lá fora ia ser muito uma loucurada absurda, assim, que a galera, que hoje em dia ele vai nas festas lá fora e já tem gente vomitando, já tem galera passando mal, que não sabe beber, e ele achou curioso que aqui a gente faz isso
e não acontece isso da galera passar mal com frequência, né? Que a galera não fica tão enlouquecida assim, talvez porque sabe beber, talvez porque tem o costume maior, não sei, lá fora também tem, a galera tem os pubs também, Reino Unido tem pub que é para tudo que é lado, eles têm também a cultura de tomar cerveja, enfim, entender por que será que lá não tem esse tipo de cultura do open bar e se realmente isso, se tivesse isso, ia ser talvez prejudicial, ou por que a gente consegue fazer isso de uma forma onde, enfim, não dá tão errado, exato. Sim, eu nunca tinha parado pra pensar que não tem open bar fora do Brasil. E eu acho que aqui a gente se controla, porque tem desde sempre, né? Não tem o fator novidade. Então, sempre vai ter bebida ali à nossa disposição. Quase toda festa grande que a gente vai é open bar. Então, já se cria um costume de como se vai beber. Essa parte de ser open bar, eu acho que confere uma liberdade pra gente não se preocupar com o quanto vai beber. Se tivesse que comprar, tu teria que pensar, ai, quantos drinks eu vou beber, quanto será que vai custar? E uma vez que a festa é open bar, tu tem liberdade pra beber o quanto tu quiser e não ficar se preocupando com essas coisas que talvez fariam alguém numa festa não ficar tão confortável. Mais um motivo pra gente celebrar. Isso aí, então, esse foi o Ideias de Segunda 52, no qual a gente trouxe ideias de segunda categoria para o Brasil Core. Kaká, Dudu, Eduardo, Pellegrini, muito obrigado, espero que tenha curtido bastante aí, agregou demais com o teu repertório, a tua vivência, toda a tua brasilidade, e tá mais que convidado aí para os próximos episódios também. Show, não, foi muito legal, assim, acho que a reflexão que vocês trazem aqui com temas diferentes realmente bota a gente para pensar e acho que é muito legal, assim, a gente trocar cada vez mais ideia nesse sentido, assim, de sair um pouco da rotina e ir mais para esse lado e, enfim, acho que foi muito legal a troca, muito obrigado pelo convite, com certeza poderemos ter mais trocas aí na frente e, enfim, muito obrigado. E eu não sei se você, ouvinte, tem essa mesma sensação, mas eu, particularmente, depois de acabar a gravação de um episódio, eu saio mais inspirada pra viver o meu dia e parece que quando eu caminho na rua eu começo a ver as ideias de segunda aparecendo nas fachadas. Compartilhe ali com o pessoal, então, esse episódio, comente as suas próprias ideias de segunda aí, provavelmente você ficou não só andando na rua, vendo as ideias de segunda por aí, poste, nos marque pra gente ver, também comentar aqui, mas as suas ideias de segunda em relação a Brasil Core, então, pra gente trazer aqui, quem sabe você ser um dos próximos convidados ou convidadas aí do Ideias de Segunda também. Obrigada, pessoal, e nos vemos na próxima segunda. Boa segunda pra todo mundo, valeu!